Hoje nossa conversa é com uma figura muito especial. O novo presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, o homem que declara que desceu as escadarias das arquibancadas do Maracanã para sentar no maior formigueiro que ele já ouviu falar na vida dele, que é a cadeira de presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Mas ele é corajoso, ele está preparado e você vai ter a certeza absoluta disso, porque é com ele que nós vamos conversar hoje. Um grande amigo que foi conquistado recentemente e eu tenho certeza absoluta que ele vai trazer de volta com todo o grupo que o apoia, do qual eu também faço parte, as alegrias que nós perdemos ao longo de todo esse caminho, as alegrias de sermos rubro-negros e de vibrarmos com as grandes vitórias que o Eduardo vai nos levar a conquistar a partir de agora. Tudo bem com você, Eduardo? Tudo bem, Ronaldo. É um prazer enorme estar aqui no Menorá na TV para falar um pouquinho sobre o Flamengo. O prazer é meu, Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, conheça a festa do Hanukkah, seu significado religioso e histórico, momento em que 3.000 judeus saíram às ruas pela Palestina e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Eduardo, eu não quero falar do passado, eu não quero falar da campanha, eu não quero conversar com você sobre o impacto que essa eleição trouxe à sua vida. Eu quero falar do Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Você é presidente há muito pouco tempo. Eu quero saber se você já se assustou com o que você viu. Na realidade, eu estou assustado desde antes de assumir a presidência, né? Porque a partir do momento que nós ganhamos a eleição, e aí você participou disso, né? Começamos o processo de transição, nós já começamos a tomar conhecimento, né, da grande encrenca que em que está metido o Flamengo hoje em dia, né, com penhoras, com dívidas, com parcelamentos não cumpridos, o que me levou inclusive até no discurso de posse, né, dar uma atenção especial para toda essa coisa da responsabilidade, né, que o Flamengo deixou para lá nos últimos anos, né, e no nosso papel, né, de representantes, né, de uma nação de 39, 40 milhões, né, de rubro-negros que tem, né, um papel, né, que tem uma responsabilidade e que tem que dar o exemplo. Há algum tempo atrás eu discuti com um dos nossos companheiros que o problema do Flamengo não era modelo de gestão, era um problema de pessoas. Eu acredito que aquele homem que tem responsabilidade e que, como você, chega no primeiro dia assustado com as dificuldades, que já vinha com susto anterior quando sentiu que poderia ganhar as eleições, com a conduta de resgatar dignidade, ética, moral, cumprimento de compromissos, você não acha que o problema é humano e não um problema necessariamente de modelo de gestão? Eu acho que são os dois, né? Eu acho que a questão do modelo de gestão é importante não só para o Flamengo, mas para a grande maioria dos clubes brasileiros, né? Porque já trabalham com aquele modelo ultrapassado, dirigente amador, que trabalha na sua empresa e chega às 7 horas da noite, 8 horas da noite no clube para resolver problemas, né? Assinar cheque. Né? Esse modelo está totalmente ultrapassado. Mas eu concordo inteiramente com você que é uma questão também de princípios, é uma questão vamos dizer, da qualidade dos dirigentes. Porque, na verdade, o Flamengo, você não pode dizer, eu não posso dizer, nenhum de nós pode dizer, que o Flamengo não está profissionalizado ou não esteve profissionalizado. Ele esteve mal profissionalizado. Então, quando eu digo que o problema não é de modelo de gestão, é nesse aspecto. Porque eu sempre soube, porque eu vi, participei e olhei e sabia que acontecia, que o Flamengo pagava altíssimos salários a muita gente. Hoje você chega ao Flamengo, o Flamengo tem quase 800 funcionários. Como é que deixaram chegar a esse ponto? Obviamente é uma questão humana, uma questão de má administração, uma questão de descaso com aquilo tudo que nós conhecemos. O que te aflige mais? Você falou muito bem, né? Não é questão de não ser profissionalizado. O Flamengo era mal profissionalizado. Então, por ser mal profissionalizado, a responsabilidade continuava na mão do dirigente amador. O que me aflige mais é a situação financeira que foi criada ao longo desse tempo todo de amadorismo, né? Porque você chegar, de repente, numa instituição que fatura mais de 200 milhões de reais por ano
e descobrir que desses 200 milhões de reais, praticamente nada você pode dispor, porque está praticamente tudo comprometido, né? E também que, apesar de faturar 200 milhões de reais, ele gasta 300, né? Então é natural que a gente se assuste, porque sabe que muita coisa vai ter que ser feita para ser ajustada a situação, não só pelo lado da despesa, como pelo lado da receita. Obviamente que 200 milhões não é compatível com o tamanho do Flamengo. Você, certamente, com todo o teu grupo, com a equipe que nós temos e com as pessoas interessadas em viabilizar o Flamengo corretamente, o Flamengo tem que faturar 600 milhões por ano. Isso é o que nós imaginamos, com tudo aquilo que não é feito e que vai ser feito. Eu tive a alegria, e você deve ter ficado muito mais feliz do que eu, porque a responsabilidade, no fundo, é muito mais sua do que de todos nós, de entender que o nosso grupo de marketing já está absolutamente profissionalizado pelo BAP, o BAP, que é o presidente da Sky e que é o nosso vice-presidente de marketing, o teu colaborador mais direto na área de marketing. Como é que você viu essa engrenagem montada pelo BAP e que nós dois sabemos que vai dar resultados financeiros positivos para o Flamengo? O BAP realmente é um craque na área de marketing, é presidente da Sky, né? Só ver como é que era a Sky antes do BAP e como é que é a Sky hoje, né? Então, não só ele é uma pessoa extremamente competente, criativa, trabalhadora, como ele está trazendo uma equipe também para trabalhar com ele, que são compostas por pessoas de altíssimo nível. Então, quem tem 39, 40 milhões de torcedores, você disse bem, não pode se contentar em faturar 200 milhões. Tem que ser, como você disse, de 600 para cima, né? E eu tenho certeza que com essa equipe nós vamos chegar lá. O que nos aflige é exatamente a situação do curto prazo. Porque a gente sabe que no longo prazo, né, a gente resolvendo os problemas iniciais, nós vamos chegar numa situação bastante confortável para toda a nação rubro-negra. Bandeira, você sempre teve responsabilidade grande sobre as costas. Você foi, durante muito tempo, e ainda me parece que você já me contou isso, em fase de encerramento das suas atividades profissionais, mas você sempre foi um dirigente líder no BNDES, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Você sempre assumiu responsabilidade. E eu pergunto se você acredita, eu tenho quase certeza da resposta, mas eu vou te perguntar, porque eu tenho certeza também que o nosso público precisa conhecer o teu pensamento. Você acredita que economizando dentro da orgia financeira, que sempre foi um marco das administrações rubro-negras, nós conseguimos melhorar a nossa performance? Esse é um caminho? Com certeza, esse é um caminho. Como eu falei, a gente tem que fazer o ajuste pelo lado da receita, né? Faturando mais, aproveitando as oportunidades todas, né, na área de marketing, na área de relacionamento com o torcedor, mas nós temos também que ser austeros, né, e trabalhar no sentido de reduzir as despesas, né, e no final a soma das duas coisas vai nos dar um resultado bom. O que é que mais te emociona na questão do Flamengo? Você, no seu discurso de posse, foi muito claro, você já tinha dito isso em várias oportunidades. Você é alguém que desceu das arquibancadas, como eu também, só que eu desci há mais tempo do que você. Desci já há, sei lá, 10 anos que eu milito no Flamengo, em épocas, algumas épocas mais, outras menos, outras mais afastadas, outras mais presentes. Mas qual é a emoção que você tem quando sabe que você pode dar, como dirigente, aquele cara que desceu das arquibancadas, mas vai ter que subi-las em muitas oportunidades, porque vai assistir os craques do Flamengo jogando? Qual é a emoção que você tem imaginando que você vai poder dar a você mesmo as alegrias que outros te sonegaram quando dirigiram o Flamengo? É uma emoção muito forte, porque quem é torcedor de arquibancada, né, quem é como eu, né, um torcedor apaixonado, né, sabe que o Flamengo faz parte da nossa vida, né, que o Flamengo, eu sempre digo, depois da minha família, é a coisa mais importante da minha vida. Então eu tive a oportunidade de contribuir para a felicidade dos torcedores do Flamengo, eu estou contribuindo para a minha própria felicidade. Então eu não diria que era um projeto pessoal, meu projeto pessoal sempre foi ser um torcedor feliz, ser campeão de tudo. Mas como essa oportunidade caiu no meu colo, vocês podem ter certeza que eu não vou decepcionar ninguém e vou trabalhar
vou dar sangue, suor e lágrimas, né, como diriam os nossos craques, né, para fazer com que o Flamengo chegue no lugar que ele merece. Ô, Eduardo, qual foi, na sua opinião, qualitativamente e quantitativamente, a participação do nosso grande ídolo Zico na eleição da nossa chapa azul? Foi total, né? O Zico na minha opinião, é o personagem mais ilustre da história do Flamengo. Desde que o Flamengo existe há 117 anos, não existiu nenhum personagem tão importante quanto o Zico na nossa história. Tá? Então o Zico era um craque, era o maior jogador de futebol da sua época. Acho que isso ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Porque desde que a partir do momento que o Pelé acabou até o Maradona se transformar num grande craque, né? Nesse ato aí, nesses 15 anos, não houve nenhum craque, né, como o Zico. Então o Zico, apesar disso, ele, além de ser um craque dentro do campo, ele era um craque fora do campo. Ele era aquele jogador que, apesar de ser o melhor de todos, ele era o primeiro a chegar no treino, era o último a sair, era aquele cara que ficava treinando fundamentos para tentar corrigir os seus poucos defeitos e para aperfeiçoar as suas muitas habilidades. Ficava lá treinando bater falta, né? Botava a toalha ali na trave e ficava treinando para acertar a toalha. E o que a gente via depois, quando ia ao Maracanã, era que ele colocava a bola exatamente ali onde estava a toalha, né? E ele era um jogador perfeito, era um jogador completo. E isso tudo graças às suas qualidades inatas, né, o seu talento, mas também as suas qualidades pessoais daquela pessoa que busca, né, ser o melhor, que busca ser busca a excelência no trabalho. E o Zico, ele passou um período em que ele foi, eu diria, maltratado dentro do Flamengo, ele não teve a sua importância reconhecida, e quando ele manifestou apoio, né, ao nosso movimento, nós achamos que isso daí era perfeito, porque além de toda aquela competência que a gente estava trazendo daquela equipe, né, de especialistas em vários campos de atuação, de vida empresarial e tudo, nós estávamos trazendo também um símbolo, né, um ídolo da nossa torcida, e o apoio dele com certeza foi fundamental. Eu diria que sem o apoio do Zico teria sido muito difícil a gente chegar aqui na presidência do Flamengo. O Eduardo, eu fiquei muito feliz de ter sido recebido por você há poucos dias atrás na sala do presidente do Flamengo e de ter visto que você muito rapidamente, com muita inteligência e sensibilidade, substituiu a figura bonita, simpática, linda, muito aplaudida por todos nós, do Obama, o presidente dos Estados Unidos, pela figura do Zico, bem atrás da cadeira onde você se senta. Você disse aí que o Zico treinava faltas, botando uma toalhinha na baliza e mirando aquela toalha. Quando chegava no campo, depois de 3, 4 horas de faltas treinadas, no dia seguinte ele chegava lá e colocava a bola no lugar da toalha, fazendo os gols que nós dois tanto nos emocionamos lá no Flamengo. Qual é a toalhinha que você vai colocar em que baliza para treinar? Ou melhor, o que é que você acha, pensa, sabe que tem que ser feito para que o teu governo seja um governo aplaudido, querido, abraçado, elogiado e cantado em prosa e verso pela alegria do torcedor rubro-negro? Eu acho que no fim de tudo o que nós vamos querer é fazer os gols, né? Ser campeões, né? E esse é o objetivo de todos nós. Mas para a gente chegar lá, eu acho que nós vamos ter que investir muito nessa questão da responsabilidade, né? Na questão de resgatar a credibilidade do Flamengo. Eu acho um absurdo um clube que tem esse contingente enorme de torcedores, de adeptos, de fãs, ele não ter a consciência da sua responsabilidade, né? E chegar a ter essa fama, que é muito justa, inclusive, de mal pagador, de irresponsável, né, de instituição que não paga imposto, que assume acordos e depois não cumpre. Então eu acho que o torcedor do Flamengo, que a grande maioria dos 40 milhões de rubro-negros vem das classes mais humildes, eu acho que eles sentem muita vergonha quando veem abrem um jornal, né, e mais até do que uma derrota no time de futebol, eles veem aquelas chacotas, né, e
falando que o Flamengo está devendo 3 meses de salário, que o Flamengo prometeu pagar as luvas dos jogadores e depois não cumpriu. Isso é muito triste, né? Isso é um mau exemplo que a gente está dando para essas pessoas, que são pessoas que muitas vezes não têm nenhum outro maior contato com a realidade além do seu time de futebol. Né? E com crianças, né? Crianças que, né, eu falei até isso no discurso de posse, pessoas que, como eu, aprenderam a ler lendo a página de esportes dos jornais, né? Que crianças com, sei lá, 7, 8 anos de idade, que se acostumam a ler aquilo e que o primeiro contato deles com a realidade na vida é através do Flamengo. E eles leem exatamente isso, né? Leem as vergonhas, os vexames. Isso tudo a gente tem que terminar. O Flamengo tem que ter uma postura cidadã. O Flamengo tem que ser exemplo para os 40 milhões de torcedores e para os 200 milhões de brasileiros. Perfeito. É a posição claríssima com a qual eu me afino absolutamente, aplaudo, porque acredito que um homem ou uma instituição sem moral, sem dignidade, sem comportamento, sem cumprimento de obrigações, é meio homem, é meio instituição. Por isso o Flamengo se encontra, infelizmente, ou se encontrava até pouco tempo atrás, no estado em que se encontrava, com toda essa dificuldade, que eu tenho certeza absoluta, será absolutamente também resolvida. Não sai daí, que nós já vamos voltar com Eduardo Bandeira de Mello, o novo presidente do velho Clube de Regatas do Flamengo. Já voltamos. Eduardo, eu fui levado para o Flamengo por um rubro-negro espetacular que já não está mais entre nós, que foi o Vaval Aranha. Eu era vereador na época, o Flamengo tinha necessidades na Câmara dos Vereadores e eu fui chamado e comecei a participar primeiramente do Conselho de Administração, numa das gestões, se não me falha a memória, na gestão do Kleber Leite. Não tenho certeza absoluta se foi naquele momento ou se foi um pouco antes. E eu comecei a compreender que o Flamengo é um liquidificador de carne humana, ou seja, é um triturador de gente. Você já sentiu na pele, nesse período de 2 meses em que você participou das eleições e, posteriormente, nesse comecinho de gestão, que aquilo ali é barra pesada? Não, com certeza, aquilo ali é barra pesada, né? E acho que não podia ser diferente, né? São 40 milhões de torcedores, né, de olho em você, 10 mil sócios, né, dos quais 6 mil votantes, o movimento político é muito grande e realmente é uma coisa totalmente diferente do que eu encontrei a minha vida inteira, né? Mas eu acho que, como eu acompanhei o Flamengo, né, durante muito tempo, né, durante a minha vida inteira também, eu já sabia mais ou menos como é que a coisa funcionava vendo do lado de fora. Né? E eu acho que eu estou preparado para encarar como é que é a máquina de triturar, estando agora na posição do triturado. Não, eu acho que o triturado geralmente é aquele que se esconde, que não é o seu caso. A gente percebe que você enfrenta as questões. Me lembro nos estertores da campanha eleitoral, já finalizando no último debate, um dia antes da eleição, eu fui conversar com você e eu te falei, ô Eduardo, não vai esse debate, porque ele não vai acrescentar nada a você, nem vai te tirar nada. E você mesmo falou, não, eu vou sim, porque mesmo que eu perca o debate, é melhor eu estar lá presente do que depois saírem falando que eu me escondi, eu não fui e tal. E naquele momento eu não concordei com você não. Mas depois vendo você na televisão e vendo que você poderia ter ido um pouquinho melhor, um pouquinho pior numa ou outra pergunta, eu compreendi bem o que você disse e concordo hoje com você. Eu jamais deixei de ir a um debate, mas eu queria tanto ganhar aquela eleição junto contigo que eu achei que aquele momento era um momento que você não deveria ir. Mas você me provou que não. Você tinha razão. Você foi ao debate, ganhando ou perdendo o debate, uma ou outra questão, você ganhou as eleições com uma certa tranquilidade, inclusive, e eu quero dizer a você que dificilmente você vai ser triturado, e o nosso grupo vai ser triturado, se nós nos mantivermos como nós somos hoje. Pessoas que respondem, que não tem medo de dar a mão, não tem medo de dar um sorriso, e não tem medo de mostrar os dentes também, porque muitas vezes é preciso você mostrar o canino. Por isso a gente tem, às vezes, cachorro em casa que morde. Muitas vezes nós temos que fazer as vezes do cachorro. E eu quero saber se você está preparado para morder também. Claro.
se for o caso, a gente vai morder também, né? Agora, o que acontece é que a gente não pode mais agir como pessoa física, né? Eu estou lá defendendo os 40 milhões de rubro-negros e na hora que nós formos atacados, se precisar que eu assuma esse papel de morder, eu vou assumir sem o menor problema. Uma das questões que eu defendi e que você também defende é a questão da auditoria primária, ou seja, imediata, chegar auditando. Como é que está a questão da auditoria no Flamengo? Olha, não, é uma coisa que eu acho fundamental. As contas do clube estão numa situação tão precária que nós precisamos, né, de estabelecer lá uma investigação, uma due diligence, que nos permita saber exatamente onde é que nós estamos pisando. Então nós vamos contratar uma empresa que vai fazer esse levantamento para nós, para a gente ter condições mínimas de planejar. Tá? Porque as contas do Flamengo, as últimas que foram aprovadas, foram as de 2010. E assim mesmo aprovadas com ressalvas. Né? E hoje em dia, né, na sociedade moderna, você não trabalha se não tiver números. Né? Então, como é que você pode planejar se você não tem confiança naqueles números que são apresentados? Então, minimamente, você vai precisar desse levantamento que nós vamos fazer. E a partir daí a ideia é dar transparência total nas contas, não atrasar mais a prestação de contas e apresentar com toda a transparência possível para os sócios, para os torcedores, a quantas anda a situação do Flamengo. Ô Eduardo, você sente que a imprensa está tendo paciência com a tua gestão ou está muito angustiada à espera de nomes, de qualificações e de posicionamentos que levem o torcedor e a própria imprensa a entenderem que hoje o time do Flamengo já é imbatível com toda essa carga, essa corcova, como se nós fôssemos um camelo, essa corcova podre que nós estamos herdando. Como é que você está sentindo o relacionamento com a imprensa e com até o torcedor e o associado do clube com quem você se encontra normalmente? Eu acho que está sendo muito boa a relação com a imprensa. Eu entendo perfeitamente o papel da imprensa. Às vezes os jornalistas ficam me provocando no bom sentido, né? No sentido de obter uma informação, porque efetivamente eles vivem disso e eles vivem disso porque o torcedor se interessa. Eu até alguns meses atrás eu estava no papel do torcedor. Então eu ficava procurando nos sites, nos jornais, na rádio, na televisão, notícias sobre o Flamengo. Porque eu queria saber, eu entendo perfeitamente que o torcedor está ansioso em saber novidades e o intermediário, né, entre o clube e o torcedor é a imprensa. Tá? Então acho que a minha relação com a imprensa até o momento tem sido excelente, né? Tem sido uma relação de respeito, de parte a parte. E eu entendo perfeitamente que a ansiedade, né, dos repórteres, né, por notícias. Agora, o que a gente não pode fazer é incorrer naqueles mesmos erros do passado e passar para a imprensa, às vezes, intenções que depois não vão ser concretizadas. Então eu gostava muito de saber, né, que não, o Flamengo está interessado em contratar o Messi. Aí o torcedor fica feliz da vida e quando chega a semana que vem, não contratamos o Messi, né, porque o Barcelona não quis vender e tal. Contratamos o Hernani. Não, o Hernani nos livrou, né, fez aquele gol muito importante. Mas ele é um pouco diferente do Messi. Verdade. É claro que eu prefiro o Messi, mas eu tenho certeza que o Hernani vai nos dar grandes alegrias se também. Deus quiser. Ô Eduardo, uma outra questão muito curiosa foi colocada por um dos repórteres mais brilhantes da rádio brasileira, que eu considero assim um grande trunfo que o rádio brasileiro tem, que é o Cláudio Perrot, quando ele disse que as administrações passadas no Flamengo, ou alguma das administrações, privilegiava informação para certos tipos de canais de comunicação. Como é que você enxerga essa questão? Como é que você acha que tem que ser o relacionamento do presidente e do staff dele, do nosso grupo todo, com a imprensa? Eu acho que tem que ser uma relação de respeito, né? E é uma relação que vai ser sempre ditada, né, pelos interesses de parte a parte. Eu acho que a imprensa pode sempre esperar da atual administração do Flamengo, né, uma posição assim de lealdade. Nós nunca vamos passar notícia falsa para nos promover, né, nunca vamos tentar utilizar os veículos de imprensa no sentido de obter alguma vantagem em negociação, alguma coisa assim. Isso aí eles podem ter certeza
que não vão ter problema nenhum conosco. E nós temos uma vice-presidência de comunicação e uma assessoria de imprensa de altíssimo nível que está sabendo, né, nos guiar por esses caminhos aí do relacionamento com a imprensa. Vamos falar um pouquinho de futebol? Apesar de que a gente já brincou com o Messi e Hernani, vamos aprofundar um pouco mais essa questão. Eu gostaria de saber, em nome de 40 milhões de torcedores, como é que você encara a base do futebol do Flamengo. O que significa isso para você, como presidente do clube? Eu acho que é a coisa mais importante do futebol do Flamengo, não só do Flamengo. Eu acho que hoje um grande clube que quer se manter grande ou quer se tornar grande, ele tem que trabalhar a base. O Flamengo sempre, historicamente, sempre teve um bom trabalho de base. Agora, nem sempre esse trabalho foi aproveitado depois que os jogadores amadureceram. Eu sempre cito que eu cresci vendo o Flamengo formar grandes jogadores e depois perder esses jogadores para outros clubes. Desde Gerson, em 1963, que foi vendido para o Botafogo, depois formamos aquele time do meados dos anos 60, que em 67 nós fomos campeão de juvenis com aquele ataque Zequinha, Dionísio, Luiz Carlos e Arilson. No ano seguinte trocamos o Zequinha pelo Zélio do Botafogo, que essa sim foi uma troca desfavorável. Depois o Luiz Carlos chegou à seleção brasileira e no ano seguinte nós perdemos o Luiz Carlos para o Vasco. Tínhamos trocado o César pelo Ademar Pantera já em final de carreira. E a única época em que o Flamengo soube formar o craque em casa e manter foi do meados dos anos 70 em diante, quando nós formamos aquela geração, que começou com o Zico, Rondinelli, Geraldo, e depois veio o Júnior, Adílio, Andrade, Tita, Leandro, Moser, e acabamos campeões do mundo, porque nós formamos os jogadores e os mantivemos no Flamengo, e às vezes você precisava emprestar e ele retornava para emprestar para ganhar mais maturidade, e formamos um time campeão do mundo. Depois nós tivemos uma outra geração de craques formados no Flamengo, que foi aquela geração que tinha Djalminha, Marcelinho Carioca, Marquinho, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Leonardo, Odair, e Jorginho, Bebeto. E o que nós fizemos? Perdemos esses jogadores todos. Vimos a seleção de 94 brasileira ser campeã do mundo praticamente com a base do Flamengo. Nós já não tínhamos nenhum daqueles jogadores. Então, hoje nós estamos formando uma geração que é bastante promissora. Alguns jogadores vão dar certo, outros não. Mas eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de base, trabalhar esses jogadores para que eles possam ser úteis do Flamengo e intensificar o trabalho de base para que a gente possa formar cada vez mais jogadores, porque é muito mais fácil, muito mais barato você formar um craque do que você comprá-lo de fora. Está aí o Barcelona, que foi citado aqui como exemplo, que durante muito tempo comprou jogadores, formava pouco e comprava muito de fora, e hoje tem o melhor time do mundo praticamente todo formado em casa. O Flamengo chegou na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, última edição. 11ª colocação no contexto do futebol brasileiro é última, porque nós sabemos que o Brasil não tem mais do que 12 clubes ou 13 clubes de primeira linha. Então o Flamengo chegou lá na rabeira. Nós temos uma série de dificuldades financeiras e não estamos, nesse momento, ainda aptos a trazer os reforços que nós gostaríamos de trazer. Eu pergunto se você acredita que esses atletas, naquela oportunidade, chegaram em 11ª colocação no Campeonato Brasileiro porque eram mal administrados ou porque eles são ruins? Não, eles não são ruins. No elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo pode não ser aquele com que nós sonhamos. Eu acho que ele precisa de reforço, efetivamente. Nós estamos trabalhando com criatividade para reforçar o time. Mas o Flamengo não tem um elenco ruim, o Flamengo tem bons jogadores, alguns formados na base, outros que nós trouxemos de fora, que eu acho que precisam ser motivados. São jogadores que trabalharam esses últimos meses com salários atrasados, com luvas atrasadas, com direitos de imagem atrasados. E o jogador, é o que eu falei também na posse, eu não posso cobrar responsabilidade de um atleta do Flamengo
se nós somos os primeiros a ser irresponsáveis. Então, eu acho que se a gente estabelecer uma relação de respeito, né, de responsabilidade, dando exemplo na direção com esses jogadores, né, o próprio elenco que está aí já vai conseguir um resultado muito melhor e nós temos alguns jogadores muito bons ali. Agora, é claro que o time precisa ser reforçado e será reforçado. Tá? Nós só não vamos fazer loucura, não vamos cometer nenhuma irresponsabilidade. Eu acho que seria um absurdo a gente se endividar para trazer um jogador para compor o elenco, se o restante do elenco ainda tem pendências, né, a serem saudadas. Muito bem. Você acredita que questões como a do Ronaldinho Gaúcho, do Romário, questões como a dos técnicos que saíram, como o Vanderlei, e não receberam o que o Flamengo devia, como é que você acha que esses assuntos devem ser encaminhados? Você acredita que chamando essa gente para conversar e tentando uma solução amigável, até com redução de valores, é um caminho? Olha, toda negociação tem que ser boa para os dois lados, né? Esses casos todos que você citou são casos que normalmente, em condições ideais, jamais deveriam ter ocorrido, né? Porque eu acho que o contrato é aquele que você tem que cumprir, né? Se assumir um compromisso, você tem que cumprir. Então eu acho absurdo que o Flamengo até hoje deva parcelas de salários não pagos e tal para treinadores, para jogadores que jogaram no Flamengo há 10 anos atrás, né? No caso do Romário, o Romário saiu do Flamengo em 1999 e até hoje a gente ainda paga, né? E o que nós deveríamos ter feito era ter pago na época, né? E agora esse acordo que foi assinado, não me cabe aqui dizer se foi bom ou foi ruim, é acordo, o Flamengo assumiu e nós vamos ter que pagar. Tá? O ideal seria que isso não tivesse acontecido. Agora, qualquer possibilidade que a gente tenha de vir a fazer um acordo com esses credores do Flamengo, né? Não só jogadores, mas outro tipo de credor, que seja encarado como bom para as duas partes, eu não vejo por que a gente não tentar. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que acaba de ser eleito numa vitória muito bonita contra a presidente anterior, Patrícia Amorim, que obteve perto de 980 votos, e Eduardo Bandeira de Mello, com seu grupo, perto de 1.500 votos. Nós já vamos voltar com o Eduardo, vamos conversar com ele sobre algumas outras questões do Flamengo e vamos querer saber dele como é que a família Bandeira de Mello encara a presidência do Flamengo para o seu patrono, para o seu chefe, que é o nosso querido presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Já voltamos. Eduardo, você já tem mesmo que de maneira mal delineada uma ideia da profundidade dos problemas que o Flamengo tem? Eu acho que tem, sim. Como eu falei, né, eu já acompanhava o Flamengo do lado de fora, né, sempre fui interessado nas coisas do Flamengo, sempre fui membro do Conselho Deliberativo do Flamengo, então tenho uma ideia. Agora a gente vai tendo algumas surpresas desagradáveis ao longo do caminho. E são surpresas, ao contrário de nós, surpresas cabeludas, né? Exatamente. Eduardo, e a família? O que é que a patroa disse quando você chegou em casa e falou assim, olha, eu sou a bola da vez, sobrou para mim? Como é que foi essa conversa? Não, ela me deu muito apoio, ela me dá muito apoio, né, em tudo que eu preciso, né? Estamos juntos aí, vai fazer 32 anos agora, esse mês, e nossa relação é extremamente harmoniosa. Então, ela sabe perfeitamente da importância que o Flamengo tem para mim e tem sido uma companheira excelente aí em todo esse processo aí da campanha, da transição e agora do início do mandato. Você tem 2 filhos gêmeos e um filho mais velho. Como é que os 3 rubro-negros que você criou em casa estão encarando esse desafio familiar? Qual é o nível da alegria deles? Eu imagino, mas queria saber qual é o nível da alegria deles, porque eu os vejo sempre ao seu lado, como se fossem os guardas do pai, e acho isso espetacular. Como é que você está sentindo o fervor deles em relação à tua posição de presidente do Clube de Regatas do Flamengo? Eles estão muito animados, né? São rubro-negros fanáticos, né? Os 3 são rubro-negros, os 3 são sócios do Flamengo e os 3 são conselheiros, né? Fazem parte do Conselho Deliberativo do Flamengo. Lá em casa fez 18 anos, ganha um título de sócio proprietário, então eles
assim como eu, já participavam da vida do Flamengo, e quando surgiu essa oportunidade de eu me lançar candidato, eles me apoiaram o tempo todo, participaram da campanha e estão bastante animados com relação a isso, né? Às vezes o que eu tenho é que esconder um pouco deles as negociações de jogadores e tudo que eles querem saber, mas tem coisas que a gente não pode abrir nem para a família, né? Mas eles entendem perfeitamente. Você já viu que eu sou um curioso, mas não pergunto. A gente teve várias conversas já, eu nunca te perguntei quem vem, quem não vem, porque eu acho até que sabendo e amanhã vazando por um outro lado, eu posso ser responsabilizado, eu prefiro não saber. Isso eu aprendi na minha vida de político. Quanto menos você souber, é melhor. Eu vejo assim. Tem muitas vezes que eu mesmo não pergunto para o Valim, para o Pelai, o que eles estão aprontando lá, porque eu tenho certeza que eles estão indo muito bem aí, de vez em quando eles me contam, mas eu não fico Confia no profissional. Não. Isso, às vezes fico morrendo de vontade de saber, porque sou um torcedor, né, mas tenho certeza que eles estão fazendo um excelente trabalho lá e deixa eles lá que estão indo bem. Eu queria ouvir do presidente do Flamengo, do Eduardo Bandeira de Mello, o que está se passando na cabeça dele nesses primeiros momentos de presidente. Alegria, tristeza, orgulho, preocupação, receio, euforia ou um misto de tudo isso? É um pouquinho de tudo, né? Eu diria que muita preocupação, né? E muita alegria também por estar podendo servir o Flamengo, né? Então, diria de todos esses sentimentos que você descreveu aí, talvez os dois, né, que aparecem assim mais intensamente são esses, né? Muita preocupação porque a situação realmente não está fácil, e muita alegria, né, e muita dedicação, né? Apesar da situação não estar fácil, eu tenho certeza que nós vamos, com muito trabalho, muita dedicação, muita criatividade, nós vamos conseguir virar esse jogo. Você dormia bem na época da campanha, dormia bem nas vésperas da eleição, dormiu bem quando soube que ganhou, continua dormindo bem ou, ao contrário, você não está conseguindo dormir? Não, eu até estou dormindo bem, até porque eu estou dormindo pouco, né? Porque sobra tão pouco tempo para dormir que quando eu durmo já... Quando cai na cama está esgotado. Exatamente. Aí já não tenho mais nem tempo para ter insônia, né? Então, às vezes, você chega depois de um dia, né, de trabalho, aí que você vai tentar responder os seus e-mails, e aí eu acabo dormindo com o computador em cima da cama mesmo e durmo bem. Para você saber, o presidente do Flamengo, ele é um voluntário. Ele não recebe absolutamente nada do Flamengo para presidir esse clube, que é mais do que um clube, é um país. Porque o Flamengo, com 40 milhões de torcedores, ele é muito maior do que muitos países que você conhece, que você já visitou. E talvez você não tenha ideia. O Flamengo é quase do tamanho da Espanha e é pelo menos 4 vezes maior do que Portugal em termos de aficionados. Os cidadãos portugueses não completam 10 milhões. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores e a Espanha tem cerca de 50 milhões de habitantes. Eduardo Bandeira de Mello, eu quero te perguntar se você acredita piamente que a torcida do Flamengo vai virar 2013 diferentemente do que virou 2012, porque eu tenho certeza que as lágrimas que nós tivemos em 2012 não foram lágrimas de alegria. E eu pergunto a você como é que vai ser a virada de daqui a 12 meses. Eu estou confiante que 2013 vai ser muito melhor do que 2012. Apesar de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, né, eu estou sentindo, né, não só nos atletas do Flamengo, né, nos dirigentes, nos colegas, né, em você que está, né, nos ajudando aí, que uma confiança muito grande, e eu tenho certeza que provavelmente 2014 e 2015 serão muito melhores que 2013, mas 2013 já vai ser melhor que 2012, vocês podem acreditar em mim. Eduardo, nós sabemos que é preciso que se faça uma reformulação nos esportes olímpicos e, aliás, quero te cumprimentar pela escolha do Alexandre Póvoa, que é um rubro-negro espetacular, que já está com a mão na massa, fazendo coisas acontecerem. Eu pergunto se você vai ter alguma dificuldade em sacrificar algum desses esportes em função do benefício do todo. Na realidade, nós não vamos precisar sacrificar nenhum esporte. O nosso trabalho na área de esportes olímpicos, né, você falou bem, o Alexandre Póvoa é uma figura fantástica, né, um grande rubro-negro, uma pessoa muito competente,
e ao lado dele vai trabalhar o Marcelo Vido, né, que é o diretor executivo que nós já acabamos de contratar, que é uma pessoa também que tem uma experiência enorme nisso. O grande desafio deles é manter todos os esportes olímpicos, aumentar o desempenho, né, voltar aos níveis de excelência que nós já tivemos no passado e zerar o déficit. Né, porque eu acho um absurdo que seja qual for o esporte, né, no Flamengo, ele não possa se sustentar através de patrocínios, através de incentivos fiscais, que nós só vamos conseguir captar depois que nós tivermos resolvido a nossa situação financeira de curto prazo, né, e tivermos uma certidão negativa de débito. Se você pensar que clubes, né, que são exemplos, né, como o Pinheiros de São Paulo, como o Minas Tênis, trabalham a questão dos esportes olímpicos sem ter torcida, né, porque quem mora em Minas, por exemplo, torce para o Cruzeiro, para o Atlético, ninguém torce para o Minas Tênis. E, no entanto, o Minas faz um trabalho fantástico nessa área, capta recursos de patrocínio, de incentivos, né, tem milhares de sócios, né, se eu não me engano tem 80 mil sócios, né, e o Pinheiros tem 40, e por que o Flamengo, que tem 40 milhões de torcedores, não vai conseguir ter alguma coisa parecida ou até superior a esses clubes? Tá? Então nós trouxemos o Marcelo exatamente do Minas Tênis, exatamente para aprender com ele e para fazer com que o esporte olímpico no Flamengo, né, volte a ser uma referência nacional, como já foi, e supere ainda mais isso. Né? Então não vejo nenhum problema insolúvel nessa área de esportes olímpicos. Na década de 70, o Flamengo oferecia perto de 75% dos atletas olímpicos brasileiros às seleções brasileiras das mais diversas modalidades. Nessa última Olimpíada, nós levamos o Cielo e mais 1 ou 2 ou 3, no máximo, atletas com condições de medalha e voltamos quase que chupando o dedo. Então, eu tenho certeza que o trabalho que nós vamos desenvolver através do Alexandre Póvoa e de todo esse grupo, Marcelo Vido e tudo isso que você falou aí, isso vai dar resultado, principalmente se nós soubermos operar as escolinhas, porque é das escolinhas que vem a grande capacitação e a grande qualificação dos atletas que nós podemos amanhã lançar nas nossas equipes de adultos. Fiz essa consideração e quero perguntar a você o que você espera dos teus companheiros de trabalho. O que você espera do Alexandre Wrobel, que você pescou como uma das mais brilhantes reservas de trabalho da Patrícia Amorim, que foi lá vice-presidente, construiu o CT, fez o acordo do prédio do Morro da Viúva e ele hoje também continua sendo seu vice-presidente de patrimônio. O que você espera do Cláudio Prakovnik, que são os dois companheiros que nós temos na diretoria, que são membros da comunidade judaica, como eu também, que é o Prakovnik, que é o teu vice-presidente se não me falha a memória, de administração. O que você espera do Zé Carlos Dias, que é o vice-presidente do Flagávia? O que você espera do Zé Maria Sobrinho, lá no Remo? O que você espera de outros companheiros nossos, um no museu, outro na área da comunicação, outro na área do marketing, enfim. O que é que você quer que a gente ofereça a você para que o Flamengo possa ter aquilo que ele merece? Olha, esse pessoal que você citou aí compõe um Dream Team, né? Eu acho que nenhum clube no mundo tem uma equipe como essa que nós estamos trazendo para o Flamengo agora. E então eu espero deles, né, exatamente aquilo que eles são nas suas empresas, né, tudo que eles fizeram nas suas vidas profissionais, empresariais, eles estão trazendo isso para o Flamengo. E são todos, né, rubro-negros apaixonados, né? O Wrobel que você citou aí foi um caso, né, vamos dizer, o ponto mais positivo da administração da Patrícia Amorim, né, foi a área de patrimônio, né, e nós reconhecemos isso e mantivemos o Alexandre Wrobel, que também gentilmente, né, se dispôs a continuar conosco. Né. Eu queria até aproveitar para dizer que eu não tenho nada, apesar de todas as críticas, eu não tenho nada pessoal contra a presidente Patrícia Amorim, acho uma pessoa educadíssima, gentil, conheço a família dela. Agora, ela talvez tenha sido mal assessorada em vários aspectos, e acabou que os resultados, né, não foram aqueles que talvez ela mesma gostaria de ter obtido. Tá? Não tenho nada pessoal contra ela. E a administração dela teve alguns pontos positivos, que foi, né, esse caso do Alexandre Wrobel, né, foi seguramente o mais destacado deles, e nós reconhecemos isso e o estamos mantendo na nossa equipe. O Prakovnik também é um craque, né, uma pessoa altamente bem sucedida, né,
na sua área, né? Já está de cabeça aí mergulhado nas questões de administração, recursos humanos, tecnologia da informação. Tenho certeza que, né, que vai fazer um excelente trabalho conosco, né? E os outros todos que você citou também, né? O Zé Maria Sobrinho, né, no Remo, né? O BAP no marketing, o Valinho no futebol, o Gustavo na comunicação, né? E outros, né? O Pova, já falamos dele, né? E os outros todos, né? Dificilmente o Flamengo vai voltar a ter uma equipe como essa. Nenhum clube no Brasil tem, poucos clubes no mundo, poucas empresas têm uma equipe como essa. Queria lembrar a você, Eduardo, e a mim também, a gente fala de nomes, é a pior coisa que tem. Mas eu gosto de falar porque a gente tem que reconhecer, e quando a gente se lembra é bom dizer. É importante citar o Flávio Godinho nas relações externas e o Rodrigo Tostes nas finanças. Também são dois cracassos. Sabia que tinha esquecido alguém. A gente sempre, talvez tenhamos esquecido algum outro. Mas... O Godinho, inclusive, ele foi a primeira pessoa que iniciou esse movimento da Chapa Fla Campeão do Mundo, né? Chapa Fla Campeão do Mundo surgiu de uma conversa dele com o Goni Arruda lá em Fortaleza, e a partir da conversa dos dois, nós temos que arrumar alguma coisa para o Flamengo, aí um foi chamando o outro, e aí deu-se todo esse movimento e eu estou aqui hoje. O Rodrigo Tostes também, né, o nosso vice de finanças, é uma pessoa super competente, né, com toda a sua experiência, e talvez seja de todos nós o que está pegando a missão mais ingrata, né? E já ia esquecendo do professor Carlos Langoni também, né, um craque, né, que está trabalhando aí na reestruturação da nossa dívida. E certamente já esqueci alguém também aí, mas se nós você vamos ter outras oportunidades, porque em 3 anos você vai voltar aqui certamente uma opção de vezes. Tem o Rafael Strauss também, na Secretaria-Geral. Cidadão e o Rubro Negro de carteirinha. Na campanha. Vai para a Secretaria cuidar daquilo lá. Isso, exatamente. Olha aqui, nós estamos infelizmente chegando ao final desse bate-papo, que é nada mais nada menos do que uma conversa fraterna entre dois amigos e entre dois rubro-negros que querem o melhor para o Flamengo. Eu tenho muita honra de poder ter recebido você aqui no Menorá na TV e quero oferecer as câmeras e os microfones do nosso programa para que você se despeça dos nossos torcedores e daqueles que têm raiva do Flamengo, que vão ficar de pé aplaudindo o teu sucesso, como todos nós que somos seus companheiros. Olha, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, foi um prazer enorme estar falando aqui para o Menorá na TV, e queria, nós estamos no início do ano, queria desejar a todos vocês um excelente 2013, de preferência cheio de vitórias do Flamengo, muita paz para todo mundo, muita saúde, e podem ter certeza que não vai ser por falta de empenho, de dedicação, que nós vamos deixar de virar o jogo, nós vamos mudar a história do Flamengo, fazer essa revolução aqui, com a ajuda de todos vocês, com a ajuda do Ronaldo, né, que teve uma participação fantástica na nossa campanha, teve a generosidade, né, de abrir mão da candidatura dele para nos apoiar, e o que foi extremamente decisivo para a nossa vitória. E então é isso aí, gente. Feliz 2013 a todos, e vou estar sempre à disposição para voltar aqui quando o Ronaldo me convidar. Já está convidado, sempre vai poder estar aqui quando quiser, e certamente ele vai precisar de espaço durante esse tempo, e o espaço aqui é garantido. Eu quero que você saiba, e principalmente depois de ter ouvido o Eduardo Bandeira de Mello, os motivos que me levaram a apoiar a candidatura dele. Se você rever tudo aquilo que ele disse, você vai verificar que o que eu falei durante a minha campanha foi exatamente o que ele fala agora e o que ele sempre falou e o que a chapa dele também defendeu. Nós tínhamos muitas ligações com relação a princípios, a propósitos, a programas, e foi muito fácil abraçar todo esse grupo que ele tem e ser abraçado também por esse grupo. Eu quero que você saiba que se você é rubro-negro, você vai ter muitas alegrias. Se você é vascaíno, botafoguense, tricolor, corintiano ou são paulino, te cuida, porque o Brasileirão vem aí e nós vamos para cima de vocês. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, com Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, às 10 horas da noite, e em todos os horários durante a semana, que você já se acostumou a nos assistir e que estão aqui embaixo da telinha com toda a informação. Até lá! Nagila ven ismecha,